Alô pessoal, tudo bom? Então a pergunta é: o que muda totalmente em gestão daqui 20 anos e o que permanece o mesmo? O Rafael Buzon me convidou para falar um pouquinho sobre como vai ser o trabalho daqui 20 anos. Então eu resolvi separar aqui 3 características que eu acredito que vão mudar bastante na forma com que a gente trabalha nos próximos 20 anos. Meu nome é Nelise Gripe e hoje eu estou aqui aceitando um desafio aí do nosso amigo Rafael Buzon para falar sobre gestão. Como que será essa gestão daqui a 20 anos, hein? O Buzão acabou de me mandar uma pergunta aqui do que eu acho que vai ser o futuro da gestão em 20 anos. O que muda, o que fica da mesma forma. Puta enrascada que você coloca a gente aí, Buzão. Oi, eu sou o Rodolfo Araújo, especialista em treinamento, falando para vocês sobre o que eu acho que muda e o que continua igual nos próximos 20 anos em gestão. Eu sou o Alisson Vale do Software Zen. Bom, eu estou aí para ajudar a responder essa pergunta aí dos o que vai acontecer daqui a 20 anos na área de software, na área de gestão. Tá, gerente de projeto em 20 anos, eu acho que vai mudar muito. Então eu vou agora comentar aí o que eu acho que muda completamente, o que eu acho que permanece na gestão. Falar sobre um tema interessante que é o que nós imaginamos que vai mudar em relação à gestão nos próximos 20 anos. Olá, Buzon. Estou mandando para você esse vídeo aqui diretamente do Infopark, aqui em Budapeste. Olá pessoal, alô Buzon, obrigado pelo convite. Prazer estar participando dessa sua iniciativa. Falar sobre a gestão daqui a 20 anos acho que é um desafio bastante duro, né? Não gosto tanto de fazer esse tipo de especulação. Bom, primeiro, é um exercício muito difícil, né? Para a gente que defende complexidade, você pensar 20 anos à frente. Se a gente defende imprevisibilidade, complexidade, significa que se é difícil enxergar 2 passos para frente, o que vai ser daqui a 3 meses, o que vai ser daqui a 1 ano, vai ser daqui a 20 anos. Mas lógico, isso é um exercício, então acho que vale a pena a gente colocar a cabeça para funcionar. Vamos lá, assim, primeiro eu sou bastante cético a grandes revoluções na gestão, pelo menos em 20 anos, acho que a gente não muda muita coisa. E por que eu digo isso? Porque você vê hoje em dia ainda não acho que o ágil de verdade está sendo executado em um monte de empresas, tipo, a mentalidade ágil ainda apesar de dizer que está no mainstream, eu acho que é só no discurso. E outra coisa que eu tenho visto ganhando relevância, e eu acho que é importante, é o esquema de bimodal. O que é esse esquema de bimodal, para quem não ouviu ainda, é o seguinte. A Gartner, acho que ela recentemente, no final do ano passado, falou disso. O bimodal é mais ou menos uma aceitação de que possa existir um modelo misto baseado em planejamento, o esquema antigão mesmo que a gente chama, e um outro grupo dentro da empresa mais ágil, inovador e que tem os princípios que a gente acredita. O que é legal disso é que não é simplesmente o antigo e o novo. É um antigo que sabe conviver pacificamente com o novo. Assim. Então, eu acho que aí tem um pouquinho mais de chance de prosperar e cruzar o abismo lá acho que era do Geoffrey Moore. Infelizmente, eu acho que as coisas mudam muito devagar quando a gente fala de gestão. As pessoas têm muito medo de errar. Só para a gente ver, a gente tem aí o manifesto em 2001 e a Gartner até diz que a maioria dos projetos vai ser ágil até 2018, mas se você for pensar, são quase 20 anos e muitos de nós já começaram até a falar que a gente acha que o manifesto tem que ser repensado, que de repente os valores do manifesto estão errados ou deveriam ser completamente alterados, ou seja, as empresas nem começaram direito a usar o manifesto e a gente já está aqui falando que de repente o manifesto deveria ser rasgado, começa de novo. Então, minha opinião é que mais 20 anos, no melhor dos cenários, a gente vai conseguir ter 50% de empresas tradicionais e 50% de empresas trabalhando com holacracia. E eu acho que a gente vai experimentar mais com novos modelos, mas a gente ainda tem muita gente no mercado de trabalho de uma geração que acredita e tem outros paradigmas do que funciona e do que não funciona. Uma coisa que eu acho que vai ser mais radical em matéria de mudança vai ser a introdução da robótica e de inteligência artificial em algumas das atividades hoje que são consideradas intelectuais. E eu acho que isso vai causar uma outra mudança dentro do ambiente de trabalho e a gente vai ter que se adaptar. Um exemplo
seria a gente, de repente, usar inteligência artificial, por exemplo, na parte de atendimento ao consumidor, que ela é super importante e a gente já tem avanços aí, por exemplo, de robôs que estão aprendendo a fazer drinks. Então, eu acho que a gente está muito perto da gente começar a conseguir introduzir robótica dentro de atividades intelectuais e que isso também vai romper alguns paradigmas nossos. O dinheiro vai continuar sendo confundido com motivação porque as pessoas têm preguiça de pensar nas alternativas a recompensas e punições e justificam isso dizendo que funciona desde a Revolução Industrial. Elas até estão certas, desde que elas vivam na Revolução Industrial. Aos que ainda não perceberam, o mundo mudou bastante desde então, assim como as pessoas. A autoajuda vai continuar sendo confundida com treinamento porque as pessoas continuarão acreditando em fórmulas mágicas que prometem maravilhas sem nenhum esforço. E sempre vai ter alguém disposto a lucrar com isso. Mas dentro e fora das empresas, o diploma universitário vai continuar perdendo espaço e as habilidades serão muito mais importantes do que títulos. Uma boa formação básica é muito mais relevante para a criatividade do que o ensino superior. E criatividade e inovação são os motores por trás da produtividade. É por isso que a natureza do trabalho vem mudando drasticamente. As fronteiras entre empresas e delas com seus funcionários estão cada vez mais maleáveis. Os limites dentro das empresas também estão caindo. Em alguns casos, a hierarquia está sendo aposentada de vez. Isso aponta para um grande movimento em torno da colaboração, não só entre funcionários, mas também entre empresas, setores e nações. Diversos estudos já mostraram que a colaboração é o mais produtivo modelo de coexistência entre diferentes indivíduos ou grupos. E a globalização social, que mistura pessoas de todos os tipos e origens no mundo real ou virtual, vem incentivando iniciativas colaborativas de sucesso, sejam elas com ou sem fins lucrativos. Essa é a minha colaboração, os próximos 20 anos, em 2 minutos. A primeira delas é a mobilidade. A gente já vê isso acontecendo hoje em dia, mas eu acredito que vai ser cada vez mais forte e frequente que a gente deixe de se encontrar fisicamente para poder trabalhar, para poder colaborar, e as ferramentas que a gente já usa hoje, como Skype, Google Hangouts e Slack, por exemplo, vão existir coisas muito mais avançadas do que isso para a gente poder colaborar e trabalhar de lugares diferentes, mas com aquela sensação de que a gente está no mesmo lugar e com o mesmo potencial de colaboração que a gente teria estando no mesmo ambiente de trabalho. A segunda característica é a globalização do trabalho. Hoje em dia ainda é muito burocrático para que a gente consiga trabalhar com pessoas que moram em países diferentes. É difícil contratar, é difícil nacionalizar, tem visto, tem uma série de problemas. E eu acredito que a gente vai romper essa barreira, vai resolver esses problemas e vai ser cada vez mais comum a gente conseguir trabalhar com profissionais do mundo todo usando um idioma em comum, que provavelmente vai continuar sendo o inglês. E a terceira característica é a velocidade. Eu acredito que as coisas vão continuar acontecendo cada vez mais rápido. Se a gente olhar para 100 anos atrás, a quantidade de coisas que mudaram, evoluíram, foi muito grande. A velocidade aumentou demais. E eu acredito que a velocidade vai continuar aumentando. Os ciclos de feedback vão continuar se encurtando cada vez mais. E a gente vai conseguir entregar resultados cada vez mais rápido do que a gente já entrega hoje em dia. E o que fica igual? O que não muda? Eu acredito que, em princípio, a gestão vai continuar sempre se preocupando com as mesmas coisas. Se a gente parar para pensar na gestão 3.0, por exemplo, a gente tem as 6 visões, né? A gente nunca vai poder deixar de motivar as pessoas. A forma que a gente motiva as pessoas, as técnicas que a gente utiliza, pode mudar um pouco. Mas, em princípio, na gestão, você sempre vai ter que motivar as pessoas, empoderar as pessoas, sempre vai ter que se preocupar em como definir metas, em como alinhar restrições, sempre vai ter que se preocupar em como formar as equipes, em como capacitar as pessoas, em como estabelecer um processo Kaizen para que as coisas continuem sempre melhorando. Então, eu acredito que, em princípio, a gestão não muda, isso permanece igual. Eu acredito que um conceito que nós já estamos falando há algum tempo, que é a auto-organização, vai se fortalecer cada vez mais por 2 motivos principais: tecnologia e trabalho remoto. A nossa tecnologia precisa avançar, nós precisamos ter melhores linhas telefônicas, melhores redes, 3G, 4G, 5G, 6G, sei lá, né? Mas precisamos trabalhar de forma remota com segurança e estabilidade, e com isso a auto-organização precisa ser fortalecida. Com a tecnologia as pessoas vão trabalhar remotamente, vão ter condições de trabalhar remotamente muito melhor. Com isso, as leis, a legislação brasileira precisa mudar, precisa evoluir também. Nós não podemos obrigar as pessoas a estarem dentro de escritórios, baterem ponto em escritórios. Nós precisamos facilitar a vida de quem trabalha de maneira remota. E isso vai mudar tanto a vida dos profissionais, dos times, quanto dos gestores. Os gestores precisam deixar de concentrar a organização
neles, concentrar o comando e controle neles e concentrar a responsabilidade neles. Precisamos delegar, inclusive, organização, responsabilidade e entregas. Acredito que nós vamos manter aí uma gestão mais macro do projeto, uma gestão mais periférica, que vai continuar havendo a necessidade de gestores, mas uns gestores descentralizadores. E aí muda radicalmente, aí muda uma cultura muito forte, que é: eu não vou ter o meu profissional, o meu time, debaixo da minha asa o tempo inteiro. Eu vou ter ele distante, eu vou ter que aprender a trabalhar de forma remota e, mesmo distante fisicamente, entender que as pessoas estão próximas através da tecnologia, e aí conseguir manter aí as minhas entregas, os meus projetos, os meus valores sendo desenvolvidos e entregues aí por todo o meu time. Talvez tenha ainda alguns poucos, mas definitivamente a natureza do trabalho vai mudar. Eu lembro do meu avô era despachante. Eu acho que ao longo dos anos diminuiu o trabalho do despachante e a quantidade de despachantes diminuíram. É que a natureza do trabalho ficou mais fácil em algumas áreas, até no Brasil, por isso que ficou menos burocrático, tem menos despachante. Ainda tem algumas áreas. Eu acho que o mesmo vai acontecer daqui a 20 anos com a gerência do projeto. Um outro exemplo, na TW, na ThoughtWorks, a gente não tem mais o gerente de pessoas. A gente até mudou o nome do cargo, agora tem o People Partner. Eu acho que esse tipo de mudança vai começar a acontecer. A abrangência do trabalho dessa pessoa que hoje fazia a gerência do projeto vai mudar e vai ficar mais relacionado às pessoas e como ajudar nos processos, e o nome dessa pessoa vai mudar. Como, por exemplo, já mudou de o que era gerente de projeto, hoje em dia tem muito mais Scrum Master, o PO, que estão interessados em outras áreas. Eu acho que o mesmo vai acontecer. Em 20 anos é muito tempo. Bom, para mim, o que nunca vai mudar, respondendo essa pergunta de gestão daqui a 20 anos, são as pessoas. Na minha visão, por mais que a gente tenha máquinas entrando no mercado, robôs fazendo trabalho de humanos, nós sempre vamos precisar, na minha visão, de pessoas. Podem ser poucas, mas pessoas especializadas nesses assuntos. Agora, o que muda, nossa, gente, é muita coisa. Ambiente de trabalho. Então, hoje, nós que moramos em metrópoles, grandes metrópoles, eu moro no Rio de Janeiro, cada dia está mais difícil a gente se locomover pela cidade, atender clientes, estar em reuniões em lugares diferentes ao mesmo tempo. Então, primeiro passo, o que muda o ambiente de trabalho? Eu, nesse momento, estou em casa, trabalhando. Estou aqui gravando vídeo com vocês, tem reuniões para fazer, webinários, treinamentos. Então, uma nova forma de trabalhar. Outro ponto são os skills. Então, tipo, para a gestão mudar daqui a 20 anos, para ter essa mudança de mindset, de comportamento, evidentemente que vai ter uma mudança muito grande de perfil, né? Como são as pessoas que vão trabalhar, como que elas vão se comportar, como que elas vão interagir entre elas. Então, acredito que a mudança na forma de trabalhar, como a gente já falou do ambiente de trabalho, a mudança de produto e serviço, vai impactar também que a pessoa seja mais comunicativa, mais relacional e que ela traga mais benefício até para o próprio trabalho que ela desenvolve. Outro ponto que eu coloquei aqui é contrato de trabalho. Se a gente for parar para pensar e se a gente for comparar com outros países, o Brasil está muito atrasado em termos de contrato de trabalho, em termos de leis trabalhistas. Porque hoje, por exemplo, a gente, para trabalhar de casa, né, ou ter o seu próprio negócio, a gente tem muito imposto para pagar, a gente tem contador para fazer, então nós temos que rever nossas leis e que cada pessoa possa fazer o controle do seu próprio trabalho. Outro ponto que eu coloquei e que eu acho super importante é a comunicação. Né? A gente está vendo que cada vez mais a gente tem mais ferramentas para se comunicar, seja um hangout, seja um vídeo, seja uma call, seja por Skype, por celular, a gente está fazendo muita coisa voltada para mobile e tablet, né? E eu acho que esse caminho vai vir, né? Quando eu estava fazendo MBA em tecnologia, foi muito legal que eu fiz um projeto sobre holograma. E é muito bacana ver que agora o holograma está ganhando uma grande extensão. Então, nada me impede de que daqui a 20 anos eu esteja aqui
o Rafael está aí em São Paulo, Rafael Buzon, e eu aperto o botãozinho aqui e aparece o Rafael na minha frente, o holograma. Já pensou que máximo, né? Mas eu sempre separo, quando a gente fala sobre gestão, em duas coisas, que seria hard skill e soft skill. E sobre hard skill, eu acredito que a forma que a gente vai estar gerindo projetos, gerindo iniciativas aí, eu acho que a teoria do fluxo no hard skill vai perdurar. A teoria do fluxo é algo que já tem aí quase 70 anos, e isso acho que é uma coisa que não vai mudar. Eu acredito que a gente vai ter que se preocupar ainda com questões como o tamanho de lote, WIP, lead time, né? E eu acredito que talvez isso não mude, mas como a gente pode ter mudanças na tecnologia, eu sou um cara que acredito muito que possivelmente no futuro a gente vai estar muito mais modelando requisitos e possivelmente a gente vai ter uma inteligência artificial que codifique aí os programas para nós. Uma mudança de tecnologia como essa vai fazer com que, por exemplo, o lead time seja bastante curto e o trabalho, na verdade, que é complexo na área de tecnologia, que é exatamente discovery, que é exatamente requisitos, eu acho que é onde o foco vai estar. Sobre soft skills, eu acredito que isso muda de geração para geração. 10 anos atrás a gente tinha uma geração que era muito focada numa liderança técnica, aprendia bastante com isso, e hoje, por exemplo, com os millennials, isso é bastante diferente, é uma liderança... o millennial é um cara que ele não se encanta tanto com dinheiro, por exemplo. Então, especular como que vai estar o comportamento da geração daqui a 20 anos, eu acho que é um exercício bastante difícil. Bom, eu acho que o que já está acontecendo e vai continuar acontecendo é a consolidação do entendimento do que a gente faz, né? Hoje, na era da informação, a gente tem um tipo de trabalho que é bem diferente do que era antes. E, infelizmente, a gente vem nessa virada de século tentando usar modelos de gestão que foram criados no século passado, onde o foco e a meta era toda em eficiência, ou seja, produção em larga escala, com baixo custo. E aí, quando a gente vem para o mundo da era da informação, do trabalho do conhecimento, larga escala, fazer muita coisa com baixo custo, não é a meta, né? E aí a gente continua usando as práticas de gestão que levam a isso, ou continua tentando, né? E aí, quando a gente começa a pensar que o que a gente precisa agora na era da informação não é mais de eficiência, mas de eficácia, que é o encaixe correto entre um problema e uma solução, a decorrência disso é que muita coisa muda na forma como a gente se organiza. E gestão nada mais é do que isso. A arte da gente organizar o esforço humano necessário para fazer uma iniciativa crescer e prosperar. Então, eu acho que o que vai mudar é que esse entendimento vai se consolidar cada vez mais. E o que não vai mudar? O que não vai mudar é a dificuldade das grandes empresas de se tornarem mais leves em termos de processo, serem mais ágeis, ter um nível de confiança maior. Quanto maior a instituição, maior a empresa, mais difícil fazer isso. Então, as inovações vão continuar vindo de pequenas iniciativas, pequenos negócios, pequenas empresas. Bom, acho que algumas tendências, né, elas vieram para ficar, como a questão da descentralização na gestão. O que talvez mude no futuro seja em que nível chega essa descentralização. Então, hoje, quando a gente fala auto-organização de equipes, a gente ainda está muito concentrado na questão de performance e do trabalho a ser feito em si. Então, quando a gente fala nossa equipe auto-organiza, em que nível, né? Eu sempre defendo que a auto-organização não é binário, mas em que nível ela auto-organiza? Hoje em dia é muito mais a questão da performance, ela gerencia o que ela é capaz de fazer, né? Como que ela vai fazer aquilo, mas ela não auto-organiza na geração de valor, até porque geração de valor é algo hoje que mesmo as organizações não sabem medir muito bem, não sabem classificar muito bem o que tem valor, o que não tem valor, etc. Eu acho que uma tendência para o futuro desse nível de emergência de auto-organização evoluir para essa questão da geração de valor. O que leva a um outro ponto que eu também acredito que seja tendência, né? A questão do coletivo, né? Eu acho que hoje em dia a gente ainda foca muito no individual, na aprendizagem individual, na performance individual, na geração de valor individual. Eu acho que um grande desafio é
como você começar a criar conhecimento coletivo, né? Que a gente sabe que a menor unidade de geração de valor hoje não é mais o indivíduo, é realmente o coletivo. E a gente vê as organizações com uma dificuldade muito grande. A gente costuma dizer que formigas são estúpidas, mas colônias de formigas são extremamente inteligentes. Então, eu espero que esse movimento de auto-organização nos leve para ter indivíduos que, para o negócio, o seu conhecimento único é estúpido, mas quando ele trabalha num coletivo e quando aquela geração de valor acontece de forma coletiva, aquilo tem um valor brutal para o negócio. Eu espero que você tenha gostado. Se você quiser aprender um pouco mais sobre isso, assina também o meu podcast no iTunes e o canal no YouTube, que eu vou falar, inclusive, com um pouco mais de detalhe sobre esse assunto lá no meu canal do YouTube. Muito obrigado e valeu, Buzon, pela oportunidade de participar aí desse episódio, desse post que você está preparando. Se esse era a sua curiosidade, Buzon, e de todos os outros sobre o que eu penso sobre gestão daqui a 20 anos, a minha opinião está aí formada e eu estou passando para vocês. Muito legal a iniciativa, Buzon. É sucesso para você. Amigos que estão vendo esse vídeo, sucesso. Quiserem saber mais informação, só acessar meu site aí. Estou à disposição. Um abraço, pessoal. Abraço, Buzon. Sucesso. Acho que essa é a minha visão. Um abraço para todos vocês. É o que temos hoje com um pouquinho a melhora. Isso é o meu prognóstico para daqui a 20 anos. Essa é a minha colaboração, os próximos 20 anos em 2 minutos. Então é isso, gente. Valeu. Espero que vocês tenham gostado da resposta e até a próxima. Abraço. Valeu aí. Será que estou certo? Será que não? E você, o que você acha que mudará nos próximos 20 anos em relação à gestão? Um grande abraço.